Eu estou bem aqui com a Virgínia, que é fono, e a Virgínia, boa tarde, Virgínia. Eu começo conversando com a Virgínia, falando da voz da Elza Soares, que é uma voz única, é uma voz única. No mundo você pode encontrar pouquíssimas vozes que ela transformava a sua voz em uma orquestra, era uma orquestra a sua voz. E aí você, como fono, pode até me dizer por que que tem pessoas que têm esse privilégio. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Mariano. Boa tarde a todos vocês que estão em casa. E assim como você falou, eu também senti muito a perda dessa grande mulher, mas principalmente dessa grande cantora. Sim. E eu estava aqui atenta, observando, é como você falou e como tinha ali na reportagem. Realmente ela conseguia passear por todos os campos da música. Sim. A voz dela, ela não apenas cantava, ela expressava sentimentos. E a música, ela é isso, ela expressa sentimentos. O cantor, ele quando canta, ele precisa colocar mais do que sua própria voz, mas a emoção do que aquela música tem para passar, mesmo que ele não sinta aquilo. Sim. Mas ele precisa, naquele momento, fazer com sentimento. E a Elza fazia muito bem tudo isso. E a voz dela realmente era única. Ela tinha algo, o pessoal chamava até de voz rouca. Sim. Em alguns momentos, e muito tempo atrás, porque não conheciam. Ela usava um mecanismo conhecido como drive, que quando ela cantava e ela usava o drive, as pessoas ficavam encantadas. E perceberam ao tempo que era um estilo diferente, Sim. que ela conseguia colocar aquilo e fazer aquele enfeite na música dela, em alguns momentos da música, e que era só quando ela queria, só no momento que ela realmente queria enfeitar a música. E a Elza fazia isso com um domínio muito grande, porque ela conseguia usar de uma forma esplêndida essa estrutura vocal que é a laringe. E ela conseguia fazer isso de uma forma maravilhosa. Então, realmente, a gente perdeu uma grande cantora. Uma grande cantora. Você pode falar muito bem de voz. Eu hoje estou com minha voz, eu conversava com você. Sim. Antes eu tenho um problema, né, do emocional. Quando eu me emociono, eu perco totalmente a voz. Estou tendo o maior cuidado, estou trancado em casa, tendo o maior cuidado por conta da pandemia, fazendo testes todas as semanas, né? Mas me precavendo também. Mas não deixa de aquela sensação de estar trancado em casa, do pavor por conta de tudo isso. A gente fica com a voz assim, o que eu posso fazer? Dê uma dica para mim, que eu sei que igual a mim tem muita gente vivenciando esse momento também. Verdade. Porque é o pavor, é o medo, é tudo isso junta. E a gente vai, o emocional vai lá para cima, né? É para as cucuia. Isso é verdade. O emocional, ele envolve muito com a gente, com o nosso corpo, ele vai mexer com tudo isso. E ele mexe também com a questão vocal. Quando a gente tem o emocional interferido, Certo. então se eu não consigo controlar o emocional, ou se esse emocional está abalado, eu também tenho possivelmente uma voz abalada. Não Certo. quer dizer que toda vez que eu tenho um emocional abalado, a minha voz vai ser abalada. Sim. Mas que possivelmente uma alteração vocal pode ter uma relação emocional, sim. E nesse momento, o que eu posso fazer? Bom, em primeiro lugar, o cuidado com a voz, ela deve existir sempre. Não é um dia, 2 dias, ela deve existir sempre. Se você é um profissional da voz, como ocorre no seu caso, Certo. esses cuidados eles devem existir sempre. Quais são esses cuidados? Hidratação, constantemente. Hidratação como? Beber água constantemente, realizar nebulização constantemente, que é aquela hidratação com o soro fisiológico, tá? Higienização nasal, que é a lavagem nasal com o soro fisiológico. Essa hidratação com a água não é somente quando você sente sede, porque se você deixar para beber água somente quando você sente sede, Você não bebe. você não bebe. É Algumas verdade. pessoas podem deixar passar despercebido verdade. esse momento e não realizar essa ingestão, como deveria ocorrer. E quando é que você deve beber água? Constantemente, mais ou menos a cada meia hora, toma alguns golinhos de água.
porque assim você mantém o seu corpo hidratado de forma constante. Se você permanecer por muito tempo sem ingestão de água, o seu corpo vai desidratar. Exatamente. Então, o correto é você manter ele constantemente hidratado. E assim você vai lubrificar sempre a sua região de prega vocal. Então, o cuidado com o corpo, em geral, vai cuidar também da sua voz. Se você faz atividade física, você cuida do seu corpo e cuida da sua voz. Se você se alimenta bem, você cuida do seu corpo e cuida da sua voz. Se você cuida da sua saúde mental, você cuida do seu corpo e cuida da sua voz. Então, tudo que você faz que cuida do seu corpo, você consegue também cuidar da sua voz. É preciso que a gente consiga fazer isso tudo de uma forma eficiente e diariamente. Olha aí que legal, isso aí é informações precisas que você também pode tirar muito proveito de tudo isso. Isso não é nada mais e nada menos do que uma prestação de serviço. A gente precisa cuidar assim da voz, hidratar bem essa voz. Eu procuro fazer muito, mas eu tenho esse problema. Eu todos os anos, nesse período, eu fico assim. Todos os anos já é normal. É por conta da mudança climática eu fico também. De perder, de chegar a perder a voz. Eu estou me controlando muito, tendo maior cuidado, exatamente porque eu estou trabalhando. Hoje eu precisava fazer o programa. A partir da outra semana a gente começa a abrir áreas e são 3 horas que eu vou ficar no ar. Então eu vou passar essa semana em casa sem falar, me cuidando plenamente para me poder me recuperar. Porque a gente precisa. Agora o profissional da voz é prioridade, é essencial nesse momento, não é? Sim, sim. E é imprescindível. Hoje em dia, a gente inclusive diz que é imprescindível um profissional que tenha cuidados direto com isso. Por quê? Nas outras áreas, a gente tem ramificações. Certo. Então, digamos, nós temos um médico e esse médico ele tem suas especialidades e depois vai indo suas subespecialidades. Assim também tem sido dentro da fonoaudiologia. A fonoaudiologia tem suas áreas e suas sub-áreas. A fonoaudiologia ela tem a área de voz. Sim. Eu, no caso, hoje em dia, atendo apenas voz. Só atendo voz. E principalmente então voz... eu estou com a pessoa certa. Eu estou me consultando ao vivo. Sim. E principalmente voz profissional. Por quê? Porque quando a gente se dedica para isso, quanto mais eu me dedico para isso, mais eu sei entender o que meu paciente vai trazer para mim, quais as angústias, quais as dificuldades desse paciente. Quanto mais ele me trouxer essas angústias, essas dificuldades, mais eu vou conseguir corresponder de uma forma mais rápida, mais dinâmica para ele. Certo. Né? Que hoje em dia é isso que acontece. Tempo é dinheiro e a gente precisa fazer com que tudo isso ocorra de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Mais dinâmica. E você falou sobre o período, né? Que ocorre de uma forma sazonal. Certo. Ocorre mesmo com muitas pessoas, porque nós temos uma mudança climática. Sim. Então, a gente passou por um período com muito calor, Sim. onde existia, a gente chama de BR-Obró aqui do nosso estado. Aqui onde a gente mora, a gente chama de BR-Obró, que é um período muito quente. Aí, de repente, vem as chuvas. Mas tem dias que está muito quente, o clima muito abafado e chuva. Nesse momento, muitas pessoas que são alérgicas, que têm problemas respiratórios, crises alérgicas, sinusite, rinite, alguns problemas desse tipo acabam sentindo mais do que outras. Certo. E aí que desencadeiam problemas também vocais. Além de desencadear os problemas alérgicos respiratórios, eles também desencadeiam problemas vocais. Certo. Principalmente aqueles que são profissionais da voz. A voz fica rouca, a voz acaba ficando nasalada e acaba comprometendo o seu trabalho perante o seu público. É verdade. Olha aí, gente, que interessante o que a Virgínia fala aqui para nós, para todos nós. É importantíssimo a gente cuidar da voz, a gente precisa cuidar da voz, é necessário, é preciso. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema e eu faço isso há muitos anos, não é de hoje que eu estou vivenciando isso. Sim. E eu, inclusive, como eu sei dessa minha dificuldade, eu me retraio, eu evito sair de casa, eu evito tomar gelado, eu evito estar no meio de multidão.
Eu evito muita coisa. Por exemplo, eu deixo de sair. Por exemplo, ontem à noite eu fui convidado com os amigos para sair, para a gente ir para um barzinho. Eu não posso me dar esse direito. Porque se eu fosse, hoje eu estaria totalmente sem voz. Eu entendo. Né? Então eu me dou esse direito. Existem concessões que a gente tem que fazer de acordo com as nossas profissões. É verdade. E eu acho que isso ocorre com todo mundo, né? Nós temos uma profissão, nós temos um amor por ela, então a gente precisa trabalhar em prol dela. Sim. Você tem uma dica para o meu telespectador, o que ele pode fazer nesse momento para ele cuidar da voz, para ele ter uma voz mais suave, uma voz limpa? Aliás, eu preciso me consultar também com você, eu essa semana vou lhe procurar, até porque no próximo sábado eu estou dançando aqui, fazendo um abre-alho, eu tenho que estar pleno, viu? Bom, fica à vontade, já vou ficar aguardando você, né? Olha só, meu segredo tá aqui, que eu ando para todo lugar com a minha água, aí, tá? Eu ando com minha garrafinha e eu peço para meus pacientes também, todos andem com a garrafinha. E eu tava olhando aqui, eu vi beber, agora o pessoal da banda não vi. Ah, olha, ele já tá dizendo que foi lá fora beber, tá vendo? É porque eu não posso ver um cantor que eu já fico de olho. Eu peço toda hora para a minha produção trazer uma água para mim. Eu sou fiscal, tá? Sou fiscal, o pessoal que me conhece já sabe. E a dica, gente, primeiro, cuidado para não falarem muito alto, não falarem gritando. Hoje em dia, com o uso da máscara, todo mundo acabou falando o quê? Mais alto. Porque além do uso da máscara, tem também essa comunicação virtual. Então, a gente acabou exagerando e falando sempre um pouco mais alto. E a questão também de falar um pouco mais exagerado, de falar um pouco mais rápido. Então, vamos controlar um pouquinho mais a nossa fala. A partir de agora eu vou falar bem mansinho aqui. Eu quero agradecer a você por ter vindo. É uma alegria grande ter lhe recebido aqui. Gostaria que você voltasse outras vezes, porque falar de voz é sempre muito bem-vindo. Fico muito agradecida com o convite. Quero agradecer também a todos que estão aqui e a todos que estão assistindo. E estou à disposição sempre que vocês precisarem. Eu vou fazer uma visita a você, eu preciso estar com a voz boa.